Muito bom dia, uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim, a todos os ministros, a todos os irmãos nos diversos países. Hoje, sábado 7 de dezembro deste ano de 2024, buscamos no livro do Apocalipse, no capítulo 4, versículo 1 em diante, onde nos diz: Depois disto olhei, e eis aqui uma porta aberta no céu. A primeira voz que ouvi, como de trombeta falando comigo, disse: Sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que acontecerão depois destas. A porta aberta hoje que abriria a verdade novamente ou de novo. Podem assentar-se, tenham a bondade. Por obséquio. A porta aberta hoje que abriria a verdade novamente. Na mensagem o entrelaçamento dispensacional que foi pregada no sábado 30 de janeiro de 2010 em Cali, Colômbia, nos fala o nosso irmão William. A religião babilônica, que também a tinham no Egito, a mesma religião que no Monte Sinai quiseram um grupo de líderes do povo hebreu que saiu do Egito, pediram a Arão que ele estabelecesse uma nova religião, que ele estabelecesse a religião do bezerro de ouro. Esse bezerro de ouro, ora, representa Nimrod, o touro com chifres. Lembre-se que eles sacrificavam crianças e assim por diante. E essa religião é a que ia passando de império a império através pelos diversos impérios, o babilônico, o medo-persa, o grego e o romano. Mas nós não vamos explicar muito disso aí agora. É a religião do anticristo. Vamos deixar isso bem quietinho aí. Como isso desemboca ou vai até o anticristo. Lembre-se que ele tem o Deus da força da natureza, algo assim. Um Deus que não conheceram ele nem seus pais. Daniel capítulo... Qual é, Miguel? Capítulo 9 ou capítulo 7 por aí? Ou capítulo 8 de Daniel? Não vamos explicar muito a respeito disso. Isso está para algum tempo, para algum dia. Por isso é que isso é algo que vai ser aberto sob o ministério das duas oliveiras e o ministério do Messias, do qual dele São Paulo diz que não julgueis nada antes do tempo. Até que, como é que fala, Miguel? Até que venha o Senhor, quem aclarará o oculto escondido das trevas. Na página 33 do livro das Eras sem editar, nos fala o reverendo William Branham. Esse é o parágrafo 362. Diz, mas nos últimos dias existiria uma porta aí em cima, aí escreve porta, uma porta colocada aí, escreve do lado direito uma pedra angular e as eras, que abriria a verdade novamente. O que? Assim diz a Bíblia, o grande profeta que haveria de vir ou chegar na terra nos últimos dias. E nós cremos que ele vem, observem isso, e ele terá uma igreja. Agora veremos isto. Veremos isto agora. E em frente ele escreve a porta aberta hoje que abriria a verdade novamente. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William. E agora, aplicado o oculto das trevas sendo aplicado, aquilo que está oculto, ou seja, aquilo que está em trevas, vai ser aberto. E o oculto do reino das trevas vai ser aberto em algum momento, em algum instante. Assim que vamos deixar isso bem quietinho. Isso cabe ao tempo em que Cristo tome o título de propriedade, o abre no céu e fale todos esses mistérios. Se vai falá-los, é necessário um instrumento, como sempre aconteceu de era em era. E disso, Amós capítulo 3, versículo 7 nos diz: porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos, seus profetas. E eles falam a palavra que vem da parte ou a favor de Deus, e os escolhidos de cada era, de cada dispensação a recebem e produz neles esse efeito, esse avivamento em cada tempo em que Deus envia esse mensageiro.
e fale todos esses mistérios, e isso é tipo e figura, foi levado, o qual em tipo e figura foi levado, realizado sob o ministério do sétimo anjo mensageiro. Na página 23 também deste mesmo livro, das eras sem editar, nos fala, isso é do parágrafo 174, diz, e isso é revelado aqui no livro do Apocalipse, para que o cânon, o marco, o estande completo da Escritura possa ser provado aqui, e Cristo põe o seu selo, isto é, se alguém tirar ou acrescentar, também será tirada a sua parte do livro da vida, assim que não se aproxime a isto de uma forma egoisticamente. Aproxime-se disso com um coração aberto e uma mente aberta. Aí também ele escreve numa parte aqui, com uma mente e com um coração aberto, aproxime-se da revelação de Apocalipse. Aí na frente, na capa, ele escreve, aproxime-se da revelação do Apocalipse, ou de Apocalipse, continua dizendo o nosso irmão William aqui, mas ele fala que quando Cristo tome ou tomar esse título de propriedade, já não haverá sangue no propiciatório, já se terá transformado no leão da tribo de Judá, rei de reis e senhor de senhores. Mas, porquanto o sétimo mensageiro era um profeta, vejam, Deus reflete, espelha aquilo que ele vai fazer mais adiante ou na frente. E na página 172 aqui deste livro, das eras sem editar, no parágrafo 234, que corresponde à página 49 do folheto de Apocalipse capítulo 4, parte 2, diz, agora escute direito, ou bem, então a glória Shekinah levantou-se desse propiciatório num dia, e assentou-se ou pousou em outro tabernáculo, amém. O Pai ninguém julga, senão que todo juízo deu ao Filho, o tribunal de Deus. Se falarem contra mim, lhes será perdoado. Falem do outro que vem, do outro propiciatório, escreve aí, outro propiciatório vem, também escreve Moisés e Elias. Falem, se falarem contra o Filho do Homem, eu os perdoarei, mas algum dia o Espírito Santo virá morar no coração da gente, das pessoas. Uma palavra contra ele nunca será perdoada. E aí desenha 3 círculos, um dentro do outro. E também aqui, também mais embaixo, nesse parágrafo 234, uma pedra angular. Desenha uma pedra angular, ou seja, que é aí, na era da pedra angular, onde aparece esse outro propiciatório. Porque foi em era de pedra angular onde estava aquele propiciatório na sua primeira vinda. Agora, cada mensageiro foi um propiciatório. Agora vejam, eles estavam mostrando o que seria esse propiciatório que viria em carne humana. Agora tem um lugar onde ele aqui mostra isso, ou mostra onde esses 7 mensageiros foram no seu tempo, no seu devido tempo, foram um propiciatório, vejam, o qual estava refletindo, espelhando esse que estava lá no trono celestial. Disse estava porque já a porta da dispensação da graça já terminou, findou. É como no tempo do Antigo Testamento, que também estava mostrando o que seria esse propiciatório, ou seja, Jesus. Depois nós procuramos isso com calma, porque eu estive vendo, eu não tinha anotado aqui para... Mas tem um escrito que ele tem por aqui, onde ele fala disto, mas vamos continuar. Mais adiante, se nós acharmos, nós vamos mostrando isso. Agora, olhem. Aí diz, escreve, outro propiciatório vem. No folheto, no livro, que ele desenha 3 círculos, um dentro do outro e uma pedrinha angular. Agora continua dizendo aqui o Dr. William Soto Santiago.
Mas ele diz, assim será quando ele se levante do trono e tome o livro, pegue o livro, assim vai ser ou acontecer. Mas ele ainda está no trono. Isso está para o futuro, ou seja, que está pondo o fundamento daquilo que Deus vai fazer. Deus está refletindo, espelhando naquilo que ele está fazendo desse mensageiro. Está refletindo o que ele vai fazer numa escala maior, mais adiante. Quando ele fizer isso nessa escala maior, já não haverá intercessão no céu, porque Cristo já terá terminado, haverá terminado a sua obra de intercessão, porque já terá completada a sua igreja, ou completado a sua igreja. Também na página 693 deste mesmo livro das Eras sem editar, no parágrafo 131, olhem, diz aí: e quando ele, João, chorou, aí em cima escreve Apocalipse 5, do 1 ao 7, João chorou. Agora, alguém, como eu falei na semana que passou, eles falaram, João chorou porque ele não podia achar ninguém digno. E ele escreve do lado direito, João chorava. Isso não era ou não foi um homem sob a influência do Espírito Santo, não choraria por causa disso. Pensou-se que, porque ele não fosse digno, ele pensou, talvez o próprio João não fosse digno. Não existe ninguém digno, mas ele não chorou por causa disso. Eu penso que ele estava chorando de gozo, porque ele tinha visto que todo o plano de redenção estava escrito aqui neste livro. E aí também escreve, João chorava. Não era porque não houvesse ninguém digno, porque aí mesmo estava em pé um cordeiro que era digno. Assim que ele estava chorando isso, ele disse, glória a Deus, ele disse nisso, escute-nos diretamente quando começa a gritar. E agora, mas nós o vemos aqui chorando, porque ele estava tão contente porque o cordeiro tinha tomado o livro da mão daquele que estava sentado no trono. Agora, mais adiante, aqui desta mesma mensagem, nos diz... Vamos ver aqui, por aqui, como que eu vi por aqui. Vamos ver se é aqui. Aqui está. Eu estava folheando o livro, no que lhes falei ainda agorinha. Está na página 602, onde ele é... Aí, esse é o parágrafo 151, diz, trono, relâmpagos, o quê? 7 lâmpadas, ou lâmpadas, ou 7 estrelas, chamadas 7 espíritos, quero dizer, 7 manifestações do Espírito Santo das 7 eras da igreja em 7 propiciatórios para as pessoas. Aqui estão elas, 7 propiciatórios, 7 igrejas, 7 estrelas, 7 manifestações, 7 espíritos, 7 lâmpadas. Irmão, quão perfeito é Deus. E aí em cima escreve 7 propiciatórios é igual 7 eras, 7 estrelas. E uma pedra angular e as eras. Agora vejam que quando ele dizia nisso aí que lemos que iria vir outro propiciatório. Agora esse outro propiciatório, vejam que ele nos fala dele na página 359 do livro dos selos, Elias e Moisés, quem recebe a sua mensagem recebe misericórdia. E esse é o outro propiciatório, o qual, quando ele saísse do trono de intercessão, já não estaria esse propiciatório no céu, senão que estaria na terra, encarnado na terra. Agora, estes anjos são os anjos que, nessa constelação de anjos, estavam voando com esse anjo que era diferente dos outros para o leste. De oeste para leste. Quem é que estava com esse anjo diferente dos outros? Os 7 anjos. Agora, ele fala isso aqui, mas lá na frente ele fala disso aqui nesta mesma mensagem que nós estamos lendo do doutor William Souto Santiago, um entrelaçamento dispensacional, diz. Agora, o tempo em que esse título de propriedade, o livro dos selos, vai ser aberto, será o tempo do anjo que vem voando de oeste para leste. E, portanto, terá o seu ministério no oeste e é quem levará a mensagem para o leste, para Israel. Tão simples assim.
Na página 656 também aqui do Livro das Eras sem editar, nos fala no parágrafo 91, diz: agora nós percebemos aí que eles estavam protegendo o propiciatório de Deus no Antigo Testamento. E lá, Mateus, Marcos, Lucas, João, todos eles, e até mesmo o leão da tribo de Judá, pôs a sua vida para proteger esse propiciatório, permitiu que fosse aspergido com seu próprio sangue. E aí ele está, nesta manhã, hoje, o grande conquistador, o qual descerá do leste algum dia e nós o veremos. E escreve do lado direito, pelo leste, leão. E olhem nesta mensagem, que a intitulou A Quarta Vigília, que foi pregada no dia 26 de agosto de 2007 em Buenos Aires, na Argentina, nos fala: estamos na quarta vigília. Podem ver que não se pode falar da segunda vinda do Senhor nem da ressurreição do reino, se não se falar das diversas ou diferentes vigílias dessas 4 vigílias e, sobretudo, da quarta vigília. Nesta quarta vigília, para o cristianismo, Deus chama e junta os últimos escolhidos de sua igreja e depois chamará e juntará os escolhidos do povo hebreu. 12.000 de cada tribo que são os escolhidos, e Deus que são os escolhidos, e trará bênçãos também para o resto, os outros judeus, mas os eleitos são 144.000, 12.000 de cada tribo, ou seja, que das tribos do sul são 24.000, 12.000 de cada uma. Mas das tribos do norte, quantos são? 120.000, ou seja, que o grupo grande está nas tribos do norte. E elas estão dentro do cristianismo, a maioria delas. Outras nem entraram ao cristianismo, mas são chamadas no tempo do fim, são chamadas. Agora continua dizendo o nosso irmão William na primeira mensagem que nós estávamos lendo, o entrelaçamento dispensacional, diz: e a ele, ou seja, esse anjo diferente dos outros, a ele acompanham 7 anjos o acompanham, que são os mensageiros das 7 eras da igreja. Agora, a explicação para isso nós não vamos dar ou fazer, vamos deixar que tudo aconteça, mas quando vocês vejam do meio do cristianismo, vocês vejam uma mensagem saindo do cristianismo para o judaísmo, abram os olhos. Na 594 também deste Livro das Eras, 594, parágrafo 101, diz: prestem atenção, vamos a Levítico 16 e vamos ler na parte de trás, bem lá de trás, na parte bem lá de trás da Bíblia agora, nas leis levíticas, e vejamos aqui em Levítico no capítulo 16, e conheceremos, e vamos começar, e comecemos com o versículo 14 do capítulo 16. Me agrada ter tempo nesta coisa e tirá-las à luz, levá-las à luz. Levítico 4, Levítico 16, 14. Depois tomará o sangue do bezerro e a aspergirá com seu dedo até no propiciatório, sobre o propiciatório. Observe, vamos entrar nisto depois de um tempo. Para o lado oriental. Não esqueçam dessa palavra, para o lado oriental. De onde vai vir Jesus? Do leste, em uma nuvem de glória. E aí desenha um retângulo e escreve dentro do retângulo propiciatório. E as coordenadas aí, norte, N-S-E-O, norte, sul, leste, oeste. De onde sai o sol? No leste. Onde vai sair o filho? E escreve a palavra sol e filho escrevem igual. Som, se escrevem igual. No leste, onde estava colocado o propiciatório? Para o leste. Por que tenho vocês todos sentados desta forma para o leste? Porque o altar está para o leste. O veremos depois de um tempinho. Quão formosamente, eu vou desenhar isso. Quão formoso. Eu pedi a quantos eu pude que trouxessem
papéis e outras coisas para desenharem esses mapas em uns minutos. E aí ele escreve olhando para o leste e desenha uma pedra angular e as eras e a flecha da pedra angular, uma flecha aí nas eras de baixo. E escreve aí oeste na pedra angular e escreve leste debaixo das eras. Na flecha. Aspergirá para o lado oriental, para o propiciatório, espargirá com seu dedo 7 vezes, espargirá aquele sangue. Isso não é formoso, isso, 7 vezes para o leste. O que é? As 7 eras da igreja serão cobertas pelo sangue. Aleluia! O sangue de Jesus Cristo é tão suficiente ontem, hoje, pelos séculos. É suficiente para cada era, para salvar cada pecador, curar a toda pessoa doente, trouxer todo milagre, todo sinal a cumprimento. 7 vezes. E aí desenha uma pedra angular e as eras. Lá, bem atrás, lá no Antigo Testamento, 1490 anos antes de que Cristo viesse. Pense nisso. Símbolo, 7 vezes. Depois, degolará o bezerro, expiação pelo pecado do povo, e levará o sangue após o véu, atrás do véu, para fazer com o sangue, tal como fez com o sangue do bezerro. O espargirá sobre o propiciatório, diante do propiciatório, e assim purificará o santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e os seus delitos, e de todos os seus pecados. Da mesma forma também fará com o tabernáculo da reunião, o qual reside entre eles, que está no meio das suas impurezas. O que era o propiciatório? Onde estão eles agora? E lá dentro da arca estava o que estava? A lei. E a lei, quebrar um mandamento era morrer sem misericórdia. Mas sendo que uma pessoa podia ou poderia receber misericórdia, o sangue tinha que estar sobre o altar. Eles aspergiram o propiciatório, e o propiciatório é o altar onde a pessoa se ajoelha e pede misericórdia. Longe esteja de nós que nós o tiremos alguma vez de nossas igrejas, o altar, e escreve altar. O altar antigo, onde o homem pode se ajoelhar e clamar a Deus por misericórdia, e a misericórdia é abundante, está fluindo livremente do sangue do Senhor Jesus. Agora, também essa é a misericórdia, esse é o propiciatório, mas vocês percebem aqui que não era um propiciatório, porque havia relâmpagos e trovões e vozes, e do lado direito escreve trono de juízo. Não existe relâmpagos e trovões na misericórdia ou em misericórdia, isto é juízo. Agora continua dizendo aqui o doutor William Soto. O reverendo William Branham, ele quis ir com a mensagem que ele recebeu no oeste para o leste. Ele foi dito não é o tempo, todavia não é o tempo, tem que ser conforme a Escritura, ou seja, Apocalipse 11. E isso está neste livro das eras, na página 39, e no livro das eras no editado está na página 30. E isso nos diz... O qual nos diz, agora, quando é que o evangelho volta para os judeus? Quando o dia dos gentios tiver terminado. E aí, do lado esquerdo, neste livro, nas eras sem editar, ele desenha uma estrela de Davi. O evangelho está pronto para voltar aos judeus? Eu poderia, se eu apenas lhes pudesse pregar para vocês uma coisinha que está no ponto de acontecer agorinha mesmo, vê? Neste mesmo dia, vê? Está a ponto de acontecer. O veremos na era da igreja. E aí desenha uma pedra angular e as eras do lado direito. E esta grande coisa que está por acontecer irá até a Apocalipse 11 e terá a ver com aqueles 2 profetas, Elias e Moisés. E aí desenha uma estrela de Davi do lado direito. Elias e Moisés voltando para os judeus. Estamos preparados para eles. Tudo está em ordem. Pronto. Esta mensagem dos gentios, assim como os judeus o trouxeram para os gentios o levarão de volta para os judeus e o rapto virá ou acontecerá. E desenha outra estrela de Davi do lado direito. Agora, olhem aqui na mensagem.
intitulado A Vinda do Senhor, a sua igreja como ladrão na noite. Também nos fala aí que foi pregado em 15 de novembro de 2009 em Cali, Colômbia. Nos fala o Dr. William Souto Santiago, nos diz: vejam, são as duas oliveiras, as que têm o ministério para Israel. Portanto, isso é muito importante, vigiar isso, porque nenhuma outra pessoa terá sucesso com Israel. Tem que ter o ministério pertencente ao que corresponde, que é o ministério de Moisés e Elias, e esses ministérios trazendo a palavra que será o evangelho do reino, o qual é soando a trombeta, a grande voz de trombeta ou grande trombeta, para juntar os escolhidos, dos quais Cristo também disse, enviará seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão seus escolhidos dos quatro ventos, desde uma extremidade do céu até outra extremidade. E também Isaías capítulo 27, versículo 13, disse que será na grande trombeta, ou a grande trombeta, ou seja, que haverá um recolhimento desses escolhidos das diversas tribos de Israel, das 12 tribos de Israel. 120.000 das tribos que chamam de as 10 tribos perdidas, mas para Deus, Deus não perde nada, coisa alguma. Deus é o Redentor de Israel, os recolherá, os redimirá, os restaurará a seu devido lugar e os juntará com as outras duas tribos. Para isso chamará 12.000 da tribo de Judá e 12.000 da tribo de Benjamim, e os juntará para trazer a restauração do reino de Davi. Ou seja, que existe algo muito importante para acontecer no último dia, ou seja, no 7º milênio, e tudo isso está ligado à vinda do Filho do Homem com seus anjos. O que é a 7ª trombeta, que são Moisés e Elias para Israel, é o 7º selo para a igreja. O que é a 7ª trombeta para Israel é o 7º selo para a igreja, a vinda do Senhor. A vinda do Senhor, a sua igreja, será a coisa mais simples que você possa imaginar. Portanto, Cristo aconselhou os crentes nele e, consequentemente, a todo ser humano que estivessem vigiando pela sua vinda, pela vinda do Filho do Homem, pela vinda do Messias. Agora, lembre-se que na frente ele tinha escrito o que nós lemos no princípio, no início: com uma mente e com o coração aberto, aproximem-se da revelação do Apocalipse. Por quê? Porque vejam que tudo isso esteve mostrando no livro do Apocalipse, Deus esteve mostrando tudo isso no livro do Apocalipse, tudo o que aconteceu nas eras. Mas vejam, estava mostrando também o que seria a vinda do Senhor e também o que seria o milênio e a eternidade, ou seja, que tudo está condensado aí no livro do Apocalipse. Agora, tudo isso Deus estaria cumprindo de uma forma simples. Agora, olhem, continua dizendo aqui o nosso irmão William na mensagem que nós estamos lendo. O entrelaçamento dispensacional, ele só tinha, ou seja, o irmão Branham, ele só tinha o ministério de Elias na sua 4ª manifestação, mas é o ministério de Elias na sua 5ª manifestação com o ministério de Moisés, e ele tinha nada mais, ele só tinha o ministério de Elias na sua 4ª manifestação e um ministério de era, não dispensacional, que é e faz uma diferença grande diante de Deus. E isso agora, nos mensageiros das diversas eras de uma dispensação, se reflete, e o Espírito Santo reflete o que será o ministério que o Espírito Santo vai operar no mensageiro dispensacional que vai vir. Tão simples assim. Agora vimos, assim, nestas porções do irmão Branham e do nosso irmão William, vimos o que essa porta aberta no céu nos está mostrando neste tempo final, que é a revelação da segunda vinda do Senhor, a revelação da vinda do Filho do Homem com os seus anjos, a revelação do 7º selo, que é para a igreja a vinda do Senhor, a revelação da 7ª trombeta, que é para Israel, Moisés e Elias. A porta aberta hoje, que abriria a verdade de novo ou novamente. Foi para mim uma bênção e um privilégio grandioso poder ver nesta ocasião, compartilhar com vocês estas palavras neste momento. E muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim, por esta oportunidade que tu me permites saudar todos vocês lá onde vocês estão reunidos no México e também em todos os lugares onde hoje estão reunidos. Que Deus os abençoe e guarde e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos, de Porto Rico.